E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na abertura desta aula apareceram algumas imagens relacionadas à paisagem das Chapadas, da questão também associada ao Pantanal mato-grossense e também das principais cidades desta área. Então o tema da nossa aula é a região Centro-Oeste. Nas divisões da geografia, em relação à questão do relevo da região Centro-Oeste, as principais feições do relevo são aquelas associadas à existência das chamadas chapadas, que são aquelas feições que apresentam uma espécie de achatamento na sua porção mais elevada, mas também eu vou ter na região Centro-Oeste a existência de uma planície muito importante no território brasileiro, que é a planície do Pantanal mato-grossense, que na verdade hoje em termos de diversidade biológica, diversidade de espécies da fauna e da flora, vão acabar elevando, digamos assim, o nome dessa região, no caso que é uma planície, para um complexo, ou seja, uma área que apresenta uma grande biodiversidade e é extremamente importante para a questão da manutenção da biodiversidade da natureza em relação ao território brasileiro. Ainda vou ter como feições principais da região Centro-Oeste a existência de uma série de serras. A Serra de Maracaju é uma das feições mais importantes. Essas serras vão ter mais ou menos entre 500 a 800 metros na média, chegando em alguns casos a mais de 1000 metros. São feições que estão na classificação associadas aos relevos de planalto. Mas, obviamente, que eu vou ter nessa região um predomínio dessas feições, no caso, com a diferenciação em relação à planície. No caso das depressões, a ocorrência nessa região é uma ocorrência reduzida, quase não ocorrem depressões, que são áreas intermediárias entre os planaltos e as planícies. Outras influências ambientais relacionadas ao relevo da região Centro-Oeste dizem respeito à questão principal associada ao fator de que nessa região eu vou ter um processo, digamos, de associação entre as feições de relevo com a hidrografia, ou seja, boa parte dos rios, digamos, de planalto estão associados a essa região. E esses rios vão servir, inclusive, para navegação, para a questão do comércio, enfim. Então, nas áreas mais elevadas, digamos assim, nas áreas de planalto, eu vou ter um processo de formação de cursos d'água, rios com grande potencial, no caso de transporte, pela velocidade desenvolvida, ou seja, uma área mais com uma maior altitude, obviamente que as correntes existentes nessas áreas, correntes relacionadas aos rios, também serão maiores, com maior volume, com maior velocidade. Então, esse fator ambiental vai ser importante, tanto no que diz respeito da existência dos rios, quanto na ocupação que a população local vai fazer dessas áreas. Vamos agora trabalhar com a questão do clima na região Centro-Oeste. O clima predominante é o clima tropical, mas nós vamos ter algumas ocorrências, ou seja, as principais ocorrências climáticas da região Centro-Oeste. Esse clima, no caso, por ser tropical, vai apresentar algumas alternâncias em função da distribuição das massas de ar e dos critérios locais em relação à temperatura, em relação aos índices pluviométricos da região. Por exemplo, em meses de inverno eu vou ter um clima seco predominante nessa área, principalmente em função de uma massa de ar quente proveniente do Chaco paraguaio, que é uma região extremamente pantanosa, digamos assim, do território paraguaio, onde eu tenho a formação de uma massa de ar quente que se desloca em direção ao estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, nesses dois estados eu vou ter um predomínio, digamos assim, de temperaturas extremamente elevadas, com baixos índices pluviométricos. Obviamente que a umidade relativa do ar nessas áreas também vai ser uma umidade baixa. Daí que não só nas cidades como Cuiabá, por exemplo, mas também em cidades como Goiânia, nos meses de inverno a população vai de alguma forma receber algumas informações, algumas notícias da mídia dizendo que o consumo de água deve aumentar. Por quê? Porque nessas cidades como Goiânia, por exemplo, Brasília, a umidade relativa do ar pode chegar a 10%, ou seja, a quantidade de umidade no ar é mínima e eu posso ter uma série de problemas respiratórios decorrentes desses processos climáticos. Sendo assim, nós vamos ter nessa região algumas alterações climáticas, principalmente em função do deslocamento das massas de ar. Massas essas que em determinadas épocas do ano vão prevalecer, como por exemplo a massa polar atlântica e também continental, que vai se deslocar, por exemplo, do norte da Argentina em direção inicialmente aos estados do sul do Brasil e depois aos estados inclusive da região Centro-Oeste. Eu vou ter
em alguns meses, inclusive de inverno, oscilações entre essas influências do chamado Chaco Paraguaio, com a sua massa de ar quente, mesclada com as influências da massa polar continental, alterando, inclusive, dias onde a população vai se agasalhar, digamos, mais, em função das baixas temperaturas, e nos dias posteriores vai ter que, digamos, que retirar essas roupas, porque a temperatura vai se tornar uma temperatura mais elevada. Então, essas alterações climáticas vão ocorrer muito em função dos critérios relacionados ao deslocamento das massas de ar provenientes de várias regiões, não só do Brasil, mas de outros países, de outras regiões, principalmente no que diz respeito, no caso do inverno, em relação ao clima mais frio, no deslocamento da massa polar atlântica, que é formada principalmente na região antártica. Já a hidrografia da região centro-oeste vai aparecer principalmente atrelada à questão de dois rios principais. No caso, o rio Paraguai e o rio Araguaia, que está muito atrelado, digamos assim, à influência do rio Tocantins. Na verdade, um sistema chamado de Araguaia-Tocantins. Agora, no que diz respeito ao rio Paraguai, a sua principal importância atualmente diz respeito a um sistema hidroviário de transporte utilizado principalmente para o escoamento da produção de soja, sobretudo dos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. E, ao mesmo tempo, é um rio, digamos assim, de integração, porque ele está, digamos, atrelado ao território brasileiro, mas também ao território paraguaio. Então, é um rio que permite, digamos assim, uma maior conexão entre o Brasil e o Paraguai, já na questão do âmbito do Mercosul, né? O bloco, na verdade, conhecido como Mercado Comum do Sul, o chamado Mercosul. Ainda em relação aos dois principais rios, o rio Araguaia é um rio que tem uma importância fundamental no que diz respeito aos processos também de transporte, mas também na questão da energia. E aí eu vou ter algumas usinas hidrelétricas instaladas nas proximidades, como por exemplo a usina hidrelétrica de Intubiara, que vai ser uma usina estratégica para a produção de minérios na região. No caso, os principais minérios hoje prospectados são o ferro, no maciço do Urucum, e também a questão do níquel nas proximidades da cidade de Niquelândia, né? A cidade acabou ganhando o nome em função desse tipo de mineral que é prospectado na região, principalmente em função desses investimentos energéticos realizados nos rios da região. Outra importância dos sistemas hidrográficos da região centro-oeste, principalmente no que diz respeito aos dois rios principais, está atrelada à questão da utilização dos rios pelas populações ribeirinhas, no que diz respeito à pesca e também no modo de vida das populações tradicionais, principalmente nos indígenas, que tem uma presença muito forte em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Outro fator importante na divisão regional existente no centro-oeste diz respeito à questão da vegetação. Essa vegetação vai, na verdade, ser uma mescla, digamos assim, de vários tipos de vegetação, inclusive existente em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, no que diz respeito à floresta equatorial. Essa floresta equatorial está mais associada à região norte do Brasil. Porém, como não existem limites geográficos, ou seja, aquele limite que o homem estabeleceu na questão da criação das regiões, eu vou ter, em alguns casos, a presença da floresta equatorial, a floresta amazônica, no norte do Mato Grosso. Então, nesse estado, eu vou ter a presença daquelas vegetações com grande diversidade de espécies, mas, ao mesmo tempo, com uma abundância em termos climáticos, a partir de um processo acentuado de precipitação pluviométrica, ou seja, as chuvas são acentuadas nessa região, e, obviamente, que a diversidade biológica também será maior. Então, muitas árvores existentes nessa região mais ao norte do Mato Grosso vão apresentar copas de até 30 metros de altura. Então, são árvores de grande porte, muito utilizadas na questão da extração vegetal para as madeireiras, não só dos estados da região, mas também para outros estados brasileiros. Outra vegetação importante da região centro-oeste é a floresta tropical, que vai apresentar, na verdade, uma transição entre a floresta equatorial para a floresta tropical, ou seja, são árvores de menor porte em relação à floresta equatorial, muito em função dos índices pluviométricos, ou seja, em algumas regiões onde aparece esse tipo de floresta, os índices de chuva, na verdade, são inferiores aos encontrados na região norte do Brasil. Então, é uma vegetação, digamos, mais rasa, uma vegetação de menor porte e de menor incidência em termos de homogeneidade, ou seja, não é uma vegetação homogênea, ela ocorre em algumas áreas da região centro-oeste
e obviamente que vai ter também uma importância fundamental na questão do extrativismo, mas isso está mais associado a algumas espécies que têm um certo valor econômico, como por exemplo a embuia e o jacarandá. Já a vegetação do Pantanal apresenta uma diversidade de espécies, não só espécies associadas à questão da vegetação de árvores, mas também nas gramíneas que aparecem em algumas áreas. Nessas áreas mais de gramíneas, o que vai predominar é a questão da criação de gado. Por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul é um grande, digamos, produtor em relação à carne e a pecuária é extremamente difundida nessa região. Então, a vegetação vai acabar, de alguma forma, auxiliando na questão econômica destas áreas. A vegetação de campos é uma outra vegetação importante da região centro-oeste e está muito associada a uma atividade econômica, no caso, a pecuária. Nesse tipo de vegetação, o predomínio são de gramíneas de pequeno porte e que estão muito associadas à questão dos índices pluviométricos, ou seja, quanto menor o índice pluviométrico, maior a probabilidade de eu ter as gramíneas. Já que nas áreas onde os índices de chuva são maiores, a diversidade e também as dimensões em termos de estatura das espécies são maiores. Outra vegetação importante para a região centro-oeste é o cerrado, uma vegetação que apresenta uma transição em relação, por exemplo, à floresta amazônica, com vegetações, no caso, com espécies de árvores, por exemplo, de médio porte. Então, nessa área, eu vou ter uma ação gradativa do homem, uma ação antrópica cada vez maior, e a redução dessa vegetação vai ocorrer principalmente a partir dos anos aí de 1970 em diante. Essa vegetação vai acabar tendo uma redução e hoje, segundo estudos do Ministério do Meio Ambiente, os índices de vegetação já foram reduzidos em 30% da mata original. Ou seja, à medida que ocorre uma expansão da fronteira agrícola, a tendência é de que a vegetação de cerrado seja de alguma forma reduzida. Ainda se tratando em termos de vegetação, uma outra formação importante para a vegetação da região centro-oeste é aquela que diz respeito à formação das matas de galeria e ciliares. Nestas áreas, eu vou ter justamente um processo de existência de árvores e de outras espécies associadas aos cursos d'água, ou seja, na transição entre os cursos d'água, nas suas duas margens, digamos assim, tanto esquerda quanto direita, eu vou ter a existência de alguns capões com vegetação. À medida que a agricultura vai avançando em relação a essas áreas, a existência das matas galerias também, de alguma forma, fica comprometida na região centro-oeste. Vamos trabalhar agora com a questão da construção do espaço na região centro-oeste. Inicialmente, esta região apresentava uma espécie de vazio urbano, ou seja, a população quase não ocupava esta região, não existiam quase cidades, o que existiam eram apenas alguns vilarejos, digamos assim, que foram criados inicialmente a partir de um processo de mineração. Os próprios bandeirantes acabavam, de alguma forma, desbravando esta região, em busca do quê? Em busca de metais preciosos, como a prata e o ouro. Então, inicialmente, a ocupação desta região centro-oeste vai se dar principalmente pela ação dos bandeirantes. Em um processo seguinte, algumas políticas territoriais dentro do âmbito já da nação brasileira, o Estado brasileiro independente, vão acabar levando um número muito grande de imigrantes no sentido de ocuparem, de alguma forma, a região centro-oeste. Muito em função das disputas, com as disputas existentes entre os países do Prata, no caso, e um grande exemplo foram as disputas entre Brasil e Paraguai, em uma guerra que perdurou por muito tempo, em que o Brasil saiu, de alguma forma, como vencedor, em função de uma aliança com outros países como Argentina e Uruguai. Então, ao mesmo tempo que a região centro-oeste é uma região que apresenta uma espécie de vazio urbano, digamos assim, é interessante que o governo, através de algumas políticas territoriais, ocupe essa área e, de alguma forma, também demonstre a soberania do governo brasileiro, da nação brasileira, em relação a esse território. Então, nós podemos observar que ocorreu um processo de deslocamento dos bandeirantes dentro de um processo de migração. E essa migração vai, num processo seguinte, num período seguinte, acabar induzindo a criação dos primeiros vilarejos que vão se tornar posteriormente cidades. Cidades como, por exemplo, Cuiabá, que é uma cidade que teve influência na questão da mineração e que nos períodos seguintes começa a se desenvolver a partir de algumas atividades comerciais, muitas delas criadas a partir de uma demanda por alimentos, pelo próprio comércio em geral, em função das práticas de mineração.
Então tivemos com isso um processo de povoamento da região. A partir de uma troca existente a partir das migrações, principalmente dos mineiros que trabalhavam nas chamadas Minas Gerais, no atual estado de Minas Gerais, eu vou ter uma influência muito grande dessa população na formação das primeiras cidades da região centro-oeste. Prova dessa influência é que até hoje cidades como, por exemplo, Goiânia e Cuiabá têm uma grande influência da culinária mineira nos seus estados. Mas o grande crescimento urbano da região centro-oeste vai começar a ocorrer principalmente a partir da construção da cidade de Brasília, que foi, na verdade, uma iniciativa do governo Juscelino Kubitschek, no sentido de transferir o poder até então localizado na cidade do Rio de Janeiro para uma capital mais interiorana, claro que com alguns objetivos, digamos, políticos. Uma das grandes discussões a respeito da construção da cidade de Brasília diz respeito à questão da mudança, porque a grande pressão popular existente no Rio de Janeiro acabava de alguma forma diminuindo as ações do Estado e até de alguma forma dificultando algumas ações políticas. Então, à medida que eu construísse uma cidade no Brasil Central, na casa da cidade de Brasília, eu poderia ter uma transferência de poder e esse poder ficaria, digamos, distante das principais massas operárias e também que buscavam de alguma forma contestar o poder do Estado brasileiro. A partir de capitais, inclusive estrangeiros, a cidade de Brasília foi construída. Isso entre o final da década de 50 e início da década de 60. As iniciativas do governo Juscelino Kubitschek, de alguma forma, também atraíram um grande número de imigrantes, sobretudo da região nordeste do país, os chamados candangos, aquela população que vai, de alguma forma, acabar auxiliando na construção da cidade. A cidade foi construída a toque de caixa, digamos assim. Claro que, do ponto de vista da ocupação da população, a construção de Brasília vai acabar, de alguma forma, incentivando a ocupação da região como um todo. Fruto desse processo é que algumas cidades, chamadas cidades satélites, que foram aquelas cidades que se expandiram ao redor de Brasília, são aquelas cidades que acabaram, de alguma forma, absorvendo a mão de obra nordestina, já que a cidade foi construída com fins políticos, ou seja, é o centro de poder. Boa parte das superquadras, na verdade, não respeitam a questão da construção para a habitação, ou seja, são prédios públicos, são os chamados ministérios, e a população de alta renda vai acabar vivendo em condomínios. Já a de baixa renda vai ter que migrar para as áreas próximas, tanto é que grandes cidades da região metropolitana, digamos assim, de Brasília, como Guará, por exemplo, vão acabar absorvendo boa parte da mão de obra que auxiliou na construção da cidade, isso na década de 50 e 60. Agora, em termos de investimentos para a região centro-oeste, Brasília acabou atraindo, inclusive, a construção de estradas, como, por exemplo, a Belém-Brasília. E essa estrada vai facilitar uma espécie de migração de outras regiões no sentido da região centro-oeste. E, obviamente, que outras cidades que não Brasília também vão ganhar com isso. Fruto desse processo, por exemplo, é a cidade de Goiânia, que vai ter uma grande expansão e vai chegar, na atualidade, a ter mais de 1 milhão de habitantes, muitos deles migrantes de outras regiões. Para ilustrar melhor a questão da cidade de Brasília, vamos agora ver uma curiosidade sobre ela. Roda aí. Curiosidades sobre a história de Brasília. A ideia da construção da cidade de Brasília não veio por acaso. Sem que ninguém imaginasse, Juscelino Kubitschek já havia se inspirado na atual capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, para a construção da cidade. Brasília, naquele tempo, foi a única cidade edificada em apenas 3 anos, sem nenhum problema. Em 1960, tudo já estava funcionando como Juscelino esperava, para então comemorar o seu último aniversário como presidente da República. Bem, vocês viram aí que as influências que, de alguma forma, alteraram no projeto final da cidade de Brasília foram inspiradas na cidade de Belo Horizonte. E, obviamente, que Brasília vai ter um diferencial no que diz respeito às superquadras, por exemplo. São um planejamento muito mais efetivo e também um uso mais racional do espaço, sobretudo no que diz respeito à questão da velocidade. As ruas são mais largas e, obviamente, que a circulação está atrelada à questão do poder político. Não é uma cidade para todas as populações, e sim uma cidade com fins políticos administrativos. Mas um outro fator importante para a questão da ocupação da região centro-oeste diz respeito à ampliação da fronteira agrícola. A partir de projetos de colonização preconizados pelos governos militares,
esta região começou a receber um grande número de migrantes originários da onde? Dos estados da região sul, sobretudo do estado do Rio Grande do Sul e também do estado do Paraná. À medida que esses projetos foram, digamos, sendo efetivados, tanto com os capitais privados quanto os capitais estatais, a população acabou migrando dessas regiões porque nestas áreas o preço da terra se tornou de alguma forma muito caro, extremamente caro, e obviamente que aquelas fazendas monocultoras, os chamados latifúndios, acabaram de alguma forma comprando, abocanhando as fazendas menores, as propriedades menores. Então essa população que vivia em pequenas propriedades acaba de alguma forma aceitando essa ideia de se mudar, de migrar, e se desloca dos estados do sul, no caso Rio Grande do Sul e Paraná, em direção aos estados do centro-oeste, estados como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, por exemplo. Então as políticas militares foram fundamentais nos projetos de ocupação da região centro-oeste, mas esta ocupação, na verdade, visava uma espécie de soberania dentro do território, já que os processos de invasão de terras preconizados pela população da Bolívia e do Paraguai, por exemplo, aumentavam gradativamente, muito em função da questão da mineração. Então, uma das formas de ocupar o território e mostrar que o Brasil era soberano em relação àquelas áreas era criar projetos de colonização com fins basicamente agrícolas. E é aí que surge a questão da soja, ou seja, os estados da região sul foram os grandes tradicionais em relação, os pioneiros, aliás, em relação à questão da soja, e de alguma maneira acabaram transferindo as tecnologias da soja para a região centro-oeste. Mas é obviamente que o solo existente naquela região não era um solo propício para o cultivo. E aí as técnicas de aprimoramento dos solos também foram sendo modificadas, com a questão da utilização do calcário para a correção do solo. E essa população que acabou migrando vai, inclusive, acentuar os processos de urbanização da região. Tanto é que muitas cidades hoje da região centro-oeste são consideradas urbanizadas, são áreas dos municípios extremamente urbanizados, e nos índices de urbanização brasileiros, por exemplo, esta região já superou a região sul, ou seja, pelos índices, os critérios do IBGE atuais, esta região apresenta atualmente 86% das suas áreas urbanizadas, enquanto que a região sul apresenta apenas 80%, que é, na verdade, a média brasileira para os índices de urbanização. Vamos ver agora como ocorreu o aproveitamento econômico na região centro-oeste. Esta região, dentro dos aproveitamentos da economia, vai apresentar uma base estruturada na questão da agricultura. Essa agricultura está muito atrelada à questão da existência de fazendas monocultoras. O que são fazendas monocultoras? São aquelas propriedades agrícolas onde apenas um cultivo acaba prevalecendo. Esse cultivo, no caso, atualmente é a soja. A partir dos projetos de colonização preconizados pelos governos militares, aquela população que vivia na região sul do Brasil migra para a região centro-oeste, leva a cultura da soja juntamente e, obviamente, que no processo seguinte ocorre uma expansão da fronteira agrícola em relação à soja. Na atualidade, para se ter uma ideia, a partir dessa expansão, alguns estados da região já se tornaram líderes na produção deste cultivo, como, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que na atualidade é considerado o primeiro grande produtor entre os estados brasileiros, sendo inclusive que o maior produtor mundial individual de soja é, na verdade, um gaúcho que hoje vive no estado do Mato Grosso e, obviamente, que a questão associada ao poder econômico também é uma questão política, sendo que, em relação à agricultura, esse grande fazendeiro, digamos assim, conseguiu construir uma grande infraestrutura para escoamento da produção agrícola. E, obviamente, que não apenas a soja acabou sendo difundida a partir dos projetos de colonização do Centro-Oeste, mas também outros cultivos. Esses cultivos, no caso, estão atrelados também à influência dos projetos de colonização, ou seja, a população que migra da região sul acaba levando outros cultivos, como, por exemplo, na questão do arroz. Hoje, o estado de Goiás, na verdade, é o segundo maior produtor de arroz, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Obviamente que eu vou ter uma diferença no arroz que é produzido nessa região, é o chamado arroz de cerqueiro, que é um arroz que não utiliza a irrigação, mas que tem a sua produção limitada em função de questões climáticas. Mas o que nós podemos observar também é que a partir de uma transferência tecnológica preconizada pelos gaúchos, a produtividade desta região também vem aumentando gradativamente. Um outro cultivo importante na questão da agricultura do Centro-Oeste é o algodão,
que tem uma difusão muito grande no estado do Mato Grosso, sendo que esse estado já está entre os 5 maiores produtores. Então, obviamente, que à medida que eu tenho uma expansão das fronteiras agrícolas da região centro-oeste, eu vou ter uma expansão também na produtividade, sendo que esta região já está entre as regiões que melhor produzem os cultivos para exportação, a partir de um processo de monocultura. E, obviamente, que o Brasil se torna uma potência muito em função da pressão existente nessa área por novos espaços, por novas fronteiras agrícolas. Então, a questão agrícola relacionada à região centro-oeste é de fundamental importância também para que o Brasil se torne uma grande potência agrícola, fato esse que já está ocorrendo, sendo que o Brasil tem um grande acúmulo de capitais associados à agricultura. Mas ocorrem também alguns conflitos agrários decorrentes dessa expansão da fronteira agrícola brasileira, principalmente na região centro-oeste. Esses conflitos ocorrem em função dos processos de ocupação das terras, processo esse que muitas vezes foi ilegal, sendo que a figura do chamado grileiro prova bem essa questão dos conflitos. O grileiro, na verdade, é uma pessoa que vai, de alguma forma, ocupar uma propriedade que até então era de posse da União, ou seja, era uma propriedade pertencente ao governo federal, vai morar ali por 5, 10 anos e vai fraudar alguns documentos, no caso em cartório, cartórios, na verdade, que também não são considerados legais, não são legalizados, e no processo seguinte ele vai utilizar, inclusive, os grilos para, digamos, mostrar que esse documento é um documento antigo, tanto é que ele coloca o documento numa caixa com uma quantidade X, digamos assim, de grilos. Esses grilos vão de alguma forma, vão liberar líquidos de cor amarelada, por exemplo, cor amarela, e esse líquido vai transformar esse documento num documento que visivelmente parece antigo. E aí os grileiros vão, de alguma forma, comprovar perante a lei que o documento é original, só que, na verdade, o documento não é original. Mas esse processo de grilagem, na verdade, vai se acentuar, e à medida que vários documentos para uma mesma propriedade são emitidos, e esses documentos são falsificados, na verdade, eu vou ter conflitos armados entre os grileiros, os poceiros, que são aquelas pessoas que ocupam a área e também não têm o título de propriedade, e os movimentos sociais do campo, como, por exemplo, o MST, vão acabar se difundindo nesta região, e os conflitos agrários entre os poceiros, os grileiros e os agricultores do movimento sem terra vão acabar, inclusive, conflitando com os fazendeiros que têm os títulos de propriedade nas fazendas monocultoras. Já no caso da pecuária, existe hoje uma diversificação, principalmente em função da biotecnologia. Tanto é que alguns estados, como o estado de Goiás, já são líderes nos rebanhos bovinos de alta qualidade, a partir de estudos científicos e também da utilização de profissionais especializados, como, por exemplo, os veterinários, que vão dar todo o tratamento necessário para que os rebanhos bovinos tenham alta produtividade e possam, de alguma forma, expandir os mercados dos estados da região centro-oeste. Prova disso é que os estados hoje, como, por exemplo, Goiás, acabam exportando esta carne para países da União Europeia. E como funciona a indústria na região centro-oeste? A indústria da região é uma indústria que está muito associada à questão da agroindústria, ou seja, aquela indústria que começa a ocorrer na região a partir da agricultura, a partir principalmente do cultivo da soja, sendo um fato importante nesse sentido a existência de indústrias alimentícias do setor da soja, com a produção de óleos comestíveis, no caso, óleos de cozinha, e também na produção da carne de soja, que é uma novidade hoje no mercado nacional. Então, obviamente que os investimentos estatais, tanto a nível de governo de estados, quanto do governo federal, vão de alguma forma sendo ampliados. Eu vou ter também uma expansão industrial da região centro-oeste, mas essa expansão é uma expansão concentrada nas principais cidades da região, cidades como Cuiabá, como Campo Grande e como Goiânia, que vão receber grandes investimentos de empresas, inclusive estrangeiras, empresas do setor farmacêutico, por exemplo, que vão acabar se instalando em Goiânia em função da disponibilidade nesta cidade de uma grande mão de obra qualificada no setor farmacêutico. Essa mão de obra é qualificada onde? Nas grandes universidades existentes nesta cidade e na sua região metropolitana. Outro setor industrial importante para a região e que vem crescendo gradativamente nos últimos anos diz respeito à indústria automobilística, que tem algumas fábricas instaladas, fábricas de caminhões e de automóveis, em algumas cidades, principalmente das regiões metropolitanas da região centro-oeste, cidades como Catalão,
que tem já algumas fábricas associadas à indústria metalmecânica e automobilística. Então, à medida que os investimentos vão se ampliando, a região vai de alguma forma ganhando novos investimentos e dentro da questão do desenvolvimento político da região, os impactos serão grandes em relação aos novos investimentos. Um grande exemplo da questão do desenvolvimento político da região diz respeito à questão da guerra fiscal. Os estados da região centro-oeste também, de alguma forma, ganharam em relação à chamada guerra fiscal, principalmente nos setores farmacêuticos e mecânicos, onde grandes indústrias que estavam localizadas na região sudeste e também na região sul acabaram se deslocando para os estados da região centro-oeste em função dos menores valores praticados em relação à questão dos terrenos e também dos investimentos estatais na questão da guerra fiscal para atrair novas empresas para os estados da região centro-oeste. Bem, pessoal, sobre a região centro-oeste do Brasil, o que nós tínhamos para estudar era isso. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, nossa dica de estudo de hoje é o documentário A Conquista do Oeste, de Joyce Brum, Rafael Figueiredo e Rubens Bandeira, distribuído pela Videolar. Este é um documentário que vai mostrar os processos de migração originados na região sul do Brasil em direção à região centro-oeste. Os traços culturais que vão de alguma forma também serem levados pelas populações da região sul, por exemplo, a questão dos CTGs, o Centro de Tradições Gaúchas, que vão acabar se instalando na região centro-oeste, e também na questão das influências econômicas a partir, sobretudo, do cultivo da soja na região centro-oeste. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima! Na aula de hoje, estudamos a região centro-oeste. As diferenças existentes no relevo da região centro-oeste, as próprias questões do clima da região, as diferenças a partir dos índices pluviométricos existentes, a própria vegetação diferenciada em relação, por exemplo, ao Cerrado e também em relação ao Pantanal Mato-Grossense, as questões econômicas vinculadas aos processos de migração existentes a partir de projetos de colonização preconizados pelos governos federais, e também as influências nos processos de expansão urbana da região centro-oeste. E, por fim, o desenvolvimento político. As políticas públicas dentro dos territórios existentes na região centro-oeste vão, de alguma forma, alterar as estruturas econômicas no que diz respeito à questão da agricultura, mas também na questão da indústria, que vai receber, inclusive, investimentos a partir de um processo chamado de guerra fiscal. Bons estudos! Bem, professor, uma dica de estudo importante para o trabalho em sala de aula é que você mostre para os seus alunos que o desenvolvimento econômico não condiz com a questão ambiental, ou seja, à medida que a expansão da fronteira agrícola da região centro-oeste ocorre, eu tenho um processo de degradação ambiental, que é um processo que vai gerar uma série de conflitos, não só agrários, mas também entre as populações indígenas, que querem de alguma forma a manutenção da natureza, com os possíveis fazendeiros e empresários que de alguma forma lucram com a questão do desenvolvimento econômico. É uma ocorrência reduzida, quase não ocorre em depressões, que são áreas intermediárias entre os planaltos e as planícies. Outras influências ambientais relacionadas ao relevo da região centro-oeste dizem respeito à questão principal associada ao fator de que nessa região eu vou ter um processo, digamos, de associação entre as feições de relevo com a hidrografia, ou seja, boa parte dos rios, digamos, de planalto estão associados a essa região. E esses rios vão servir, inclusive, para navegação, para a questão do comércio, enfim. Então, nas áreas mais elevadas, digamos assim, nas áreas de planalto, eu vou ter um processo de formação de cursos d'água, rios com grande potencial, no caso de transporte, pela velocidade desenvolvida, ou seja, uma área mais com uma maior altitude, obviamente que as correntes existentes nessas áreas, correntes
relacionados aos rios também serão maiores, com maior volume, com maior velocidade. Então, esse fator ambiental vai ser importante. Tanto no que diz respeito da existência dos rios, quanto na ocupação que a população local vai fazer dessas áreas. Vamos agora trabalhar com a questão do clima na região centro-oeste. O clima predominante é o clima tropical, mas nós vamos ter algumas ocorrências, ou seja, as principais ocorrências climáticas da região centro-oeste. Esse clima, no caso, por ser tropical, vai apresentar algumas alternâncias em função da distribuição das massas de ar e dos critérios locais em relação à temperatura, em relação aos índices pluviométricos da região. Por exemplo, em meses de inverno eu vou ter um clima seco predominante nessa área, principalmente em função de uma massa de ar quente proveniente do Chaco paraguaio, que é uma região extremamente pantanosa, digamos assim, do território paraguaio, onde eu tenho a formação de uma massa de ar quente que se desloca em direção ao estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, nesses dois estados... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na abertura desta aula apareceram algumas imagens relacionadas à paisagem das Chapadas, da questão também associada ao Pantanal mato-grossense e também das principais cidades desta área. Então, o tema da nossa aula é a região centro-oeste. Nas divisões da geografia, em relação à questão do relevo da região centro-oeste, as principais feições do relevo são aquelas associadas à existência das chamadas chapadas, que são aquelas feições que apresentam uma espécie de achatamento na sua porção mais elevada, mas também eu vou ter na região centro-oeste a existência de uma planície muito importante no território brasileiro, que é a planície do Pantanal mato-grossense, que na verdade hoje em termos de diversidade biológica, diversidade de espécies da fauna e da flora, vão acabar elevando, digamos assim, o nome dessa região, no caso que é uma planície, para um complexo, ou seja, uma área que apresenta uma grande biodiversidade e é extremamente importante para a questão da manutenção da biodiversidade da natureza em relação ao território brasileiro. Ainda eu vou ter como feições principais da região centro-oeste a existência de uma série de serras. A Serra de Maracaju é uma das feições mais importantes. Essas serras vão ter mais ou menos entre 500 a 800 metros na média, chegando em alguns casos a mais de 1.000 metros. São feições que estão na classificação associadas aos relevos de planalto, mas obviamente que eu vou ter nessa região um predomínio dessas feições, no caso, com a diferenciação em relação à planície. No caso das depressões, a ocorrência nessa região